Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Oswaldo Dias, você está no canal Política Pra Quê, Cara Pálida. E no vídeo de hoje vou falar sobre por que votar e não votar em Jair Bolsonaro. Bom, motivos para você não votar em Jair Bolsonaro, que está aí, segundo pesquisas, já no segundo turno. Né? Porém, vamos lembrar aqui algumas questões em que pesa contra o candidato que propagou durante a sua vida pública até os dias de hoje as bobagens que andou falando e fazendo por aí. Primeiro, por que não votar em Jair Bolsonaro? Primeiro, porque ele odeia mulheres, odeia os negros, odeia, enfim, os LGBTs e toda a caça que vocês já conhecem e sabem muito bem por aí, espalhado via as redes sociais. O compromisso com a diversidade dele não faz parte da pauta do senhor Jair Bolsonaro, que é defensor ferrenho da ditadura. Ele defende com unhas e dentes o golpe que ocorreu de 64 a 85. E paz, meus senhores, como vocês devem muito bem saber, em rede nacional, em época do impeachment da presidenta Dilma, ele, em rede nacional, durante ali o seu voto, bradou elogios rasgados ao um dos torturadores da presidenta Dilma, o senhor Ustra. Como pode alguém pensar em ser presidente de uma república, de um país tão importante como o Brasil, propagar o seu ódio e defender torturadores, enquanto que o mundo anda a combater os torturadores de plantões, o senhor Jair Bolsonaro faz elogios rasgados em horário nobre, porque foi quase 8 da noite, rasgando elogios ao torturador, o senhor Ustra. Ele falou isso, o Carlos Brilhante Ustra, torturador de Dilma Rousseff. Porém, você tem essa ideia de uma pessoa que se diz voltada para Deus, que vive propagando Deus acima de tudo, Deus acima de todos, destila ódio. Só lembrando a você, eleitor de Jair Bolsonaro, que disse Jesus, e olha que eu não sou um cara ali de ir na igreja, mas atento a isso, disse Jesus, amai vós uns aos outros como eu vos amei. E onde está o Deus do senhor Jair Bolsonaro que propaga simplesmente o ódio? Que candidato é esse que se diz cristão? Que cristandade é esta que os cristãos de fato não conhecem? Bolsonaro ataca de todos os lados as mulheres. E as mulheres que andam lutando em casa, na rua, no trabalho, enfim, lutando de sol a sol para cuidar dos seus filhos, como avós, mães, mãe que é pai, avó que é mãe, pai e avó ao mesmo tempo. E tem um vice que propaga nas redes sociais de que mulheres que criam seus filhos sozinhas estão criando verdadeiros bandidos. Veja só o nível que é o vice deste candidato Jair Bolsonaro. Então, falar desse candidato Jair Bolsonaro que luta e que combate, segundo ele, privilégio de uma mulher que esteja grávida, é um privilégio para ele, ou seja, não merece receber nenhum tipo de dinheiro ou de um salário maior ou igual ao homem, menor porque ela está improdutiva naquele momento. Então, por aí você tem essas ideias do deputado, que em plena Câmara Federal atacou a deputada Maria do Rosário, dizendo que a não estupraria em virtude dela não merecer. Então, se um homem parlamentar com a posição que ele ocupa proferir tais palavras a uma outra colega de parlamento, aí você já tem o nível de ideias desse indivíduo que aí está concorrendo ao cargo de presidente da República. Então, assim, sem contar outros casos espalhados por aí que o senhor Jair Bolsonaro andou proferindo. Então, se ele se diz tão religioso como propaga em seus discursos e os seus seguidores, lembrando, Bolsonaro não tem eleitor, ele tem seguidores, diferente de Getúlio Vargas, diferente de Juscelino Kubitschek, diferente de Lula, que tem eleitores.
e não seguidores. É diferente. Seguidor você pode deixar de seguir a qualquer momento, enquanto que o eleitor, este não, este acredita e confia na plataforma de governo, seja de Getúlio, que ainda fora durante alguns anos ditador, mas que fez coisas que até hoje permanecem em nosso país, né? Foi um estadista, Juscelino Kubitschek, Lula, ou seja, são pessoas diferentes que têm eleitores, pessoas que acreditam e não seguidores. Lembrando, Jair Bolsonaro tem seguidores e não eleitores. É diferente. Veja a diferenciação entre ser seguidor, né, que você vai lá dar um dislike e pronto, de ser aquele cara que segue, de ser aquele eleitor fiel e que vota no indivíduo pelo seu carisma, pela sua preocupação com o outro, coisa que o senhor Jair Bolsonaro não o faz. Sem contar a sua arrogância, né? O senhor Jair Bolsonaro é um arrogante de plantão. Né? Bolsonaro é um político tradicional, né? Lutou e votou contra algumas leis que eu vou dizer aqui os motivos de você não votar em Jair Bolsonaro, por isso que eu estou fazendo o vídeo, para citar e não simplesmente dizer, olha, não vota por causa disso, disso, não. Falar aqui o que ele fez e o que ele não fez. Então ele é um político tradicional, né, que é a favor do nepotismo. Para você que não sabe o que é o nepotismo, é quando você traz para o âmbito político parentes, né, seja a mulher, seja a amante, seja o cunhado, seja o irmão, a avó, a mãe, para trabalhar no serviço público. E o senhor Jair Bolsonaro fez isto com os seus filhos, trazendo-os para o mundo da política, nepotismo. Ele sempre foi contra, né, a votação do nepotismo. Pois bem, Bolsonaro voltou contra a implantação do Plano Real. O Plano Real começa lá em 92, 93, né, dá-se em 94 e permanece até os dias de hoje. Né, Bolsonaro voltou contra a implantação do Plano Real. Plano Real este que veio a reduzir a inflação. Para você que tem aí 45, 50 anos, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a inflação era altíssima e os produtos subiam diariamente. E com o Plano Real, né, houve o controle da inflação e o senhor Jair Bolsonaro votou contra. Outra proposta, o senhor Jair Bolsonaro votou contra o nepotismo, como eu falei, o emprego de familiares no âmbito de cargos públicos. Enquanto que nós combatemos este privilégio que é dado aos parentes, o senhor Jair Bolsonaro votou a favor. Por isso, mais um motivo para não votar neste homem. Outra questão. Ele votou contra a aposentadoria, contra o fim dos privilégios de deputados e senadores. Enquanto que você, aí do outro lado, vai trabalhar 35, 40 anos para aposentar, o senhor Jair Bolsonaro votou favoravelmente à manutenção, né, dos privilégios dos deputados e senadores. Por aí você tem quem é que luta a favor dos trabalhadores. Vai contando. Se você não sabe, esqueceu, vai anotando aí para você não esquecer. O senhor Jair Bolsonaro voltou contra o fim de combate à pobreza. Como pode um país ter mais de 15 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza ter um candidato a presidente da República que, enquanto no seu mandato de parlamentar, de deputado federal, votou contra, né, o projeto de combate à pobreza? É uma questão humanitária, é uma questão de humanidade, você alimentar o outro. Saber que temos milhões de pessoas passando fome nada mais justo do que um governo que pensa no outro criar projetos e meios legais para que as pessoas possam ter o mínimo de comida na mesa. E o senhor Jair Bolsonaro votou contra o programa de combate à pobreza. Vai anotando para não esquecer. O senhor Jair Bolsonaro votou. Agora, olha só que interessante, que engraçado. O senhor Jair Bolsonaro votou em mais de 60% dos projetos, adivinha de qual governo? Sim, do governo Lula. O senhor Jair Bolsonaro votou a favor, ou seja, ele votou favoravelmente aos projetos enviados pelo então presidente Lula à Câmara Federal, e o senhor Jair Bolsonaro sim votou favoravelmente aos programas sociais e aquilo que o governo Lula achava de bom para o país, o senhor Jair Bolsonaro votou. E hoje ele propaga que o PT é que
endividou o Brasil, que o PT é que enterrou o Brasil, quando na verdade ele também, né, foi lá e contribuiu com o seu voto em mais de 60% das vezes que precisou da votação no parlamento. Ele votou sim favoravelmente ao candidato, ao então presidente Lula. Quer saber se é verdade? Basta entrar no site da Câmara Federal e você vai lá ver que está registrado nos anais da história. Não há mentira. Está lá o voto dele cravado favoravelmente em mais de 60% dos projetos do então presidente Lula. Mas que agora, né, votou favoravelmente aos projetos para infernizar a vida do trabalhador. Com o governo Temer, o senhor Jair Bolsonaro, ao invés de votar favoravelmente aos seus eleitores, né, eu estou chamando de eleitores, mas na verdade são seguidores, ele votou contra, né, os projetos favorável ao governo e contra aos trabalhadores. Jair Bolsonaro votou na maioria dos projetos enviados por Temer à Câmara Federal contra a classe trabalhadora. Sim, porque nós temos duas classes neste país. A burguesa, que é dona dos meios de produção, né, e a segunda, que é os trabalhadores. Eu, você, todos nós. Se você ganha 1 ou 1.000 salários mínimos, você é um empregado. E ele votou contra os interesses da classe trabalhadora. É este o candidato que você segue e que acredita que vai mudar o Brasil? Mudar para quem, cara pálida? Para o trabalhador, pode ter certeza que não será. Pode ver. Ele também votou favoravelmente ao congelamento de gastos, a PEC, aquela que congela os gastos em saúde e educação por mais de 20 anos, diminuindo os investimentos em áreas primordiais, como se o país estivesse vivendo a plenitude da saúde, da educação e que precisasse ali cortar gastos, já não precisasse mais porque temos universidades, escolas, saúde, médicos esperando todo mundo ali na porta do hospital. Pois bem, o senhor Jair Bolsonaro votou favoravelmente para que congelasse os gastos, que o Estado diminuísse o investimento em setores primordiais de qualquer Estado, saúde e educação. E ele votou contra os trabalhadores que mais precisam da educação e precisam de saúde. É este o candidato que você segue e acha que vai mudar o país? Mudar para quem, cara pálida? Para você que não vai ser, mas sim para a classe dominante. Isso você pode ter certeza. Lógico, se ele ganhar, logicamente que não vai. Pois bem, agora, se você passa a vida toda concordando com tudo que ele diz por aí, né, ou seja, tudo aquilo que ele vomita como sendo verdadeiro, e você segue-o nas redes sociais e por aí afora, significa que você não pensa por si só. Você é simplesmente um robô a qual está conectado às ideias dele e não parou para pensar. Por que você não analisa todas as ideias? E aí você tira um pouco de cada e começa a pensar por si só. Porque o indivíduo que não pensa por si só, né, e vai simplesmente porque o outro disse, né, passa a ser um mero robô, ou seja, um mero seguidor. É uma cegueira absurda e absoluta. O indivíduo é aquele que não vê, não ouve e não fala, simplesmente segue o outro. Por isso que eu usei a palavra seguidores. São pessoas que não pensam por si só. Se pensassem, ia rever as ideias a qual ele propaga, que acredita que seja verdade. Como eu falei aqui, enumerei, são projetos e está registrado nos anais da história, não estou mentindo. Basta entrar no site da Câmara Federal e vocês vão lá encontrar essas informações que aqui eu estou dando para vocês, como alerta. Então, assim, seguidores e não eleitores. Então, deixe de ser um indivíduo alienado e passe a pensar por si também. Leia, ouça, mas daí você tira aquilo que é bom para você e comece também a criar o seu pensamento. Tem uma forma de pensar. Não estou dizendo para você abandonar as pessoas de pensamento, que ajudam com livros, com vídeos, enfim. Ouça, leia, mas e aí você começa a formular as suas ideias e não seja um cego, um surdo e um mudo que não pensa e que simplesmente segue. Né? Nós não precisamos de um líder dessa envergadura, no sentido de envergadura de só pensar coisas ruins para a população. Precisamos sim de um líder que pensa no povo como um todo, que pensa na sociedade como um todo, e não simplesmente alguém que vá retirar
direitos e vai querer afundar cada vez mais o país, como é o senhor Jair Bolsonaro. Eis aí motivos para não votar neste candidato. Por que não votar nele? Certa vez, Bolsonaro, em um programa da Luciana Gimenez, né, em horário nobre também, disse que as mulheres que ficassem grávidas, né, não deveriam receber, né, determinados valores salariais simplesmente por estar grávida. E olha que o número de crianças no nosso país vem caindo ao longo dos anos. Logo, logo seremos uma população de idosos. E aí, o senhor Jair Bolsonaro disse que mulheres que ficassem grávidas, estas não deveriam receber, né, os mesmos valores salariais dos homens que estivessem trabalhando. Isto em horário nobre, para todo mundo ver e ouvir. Está registrado, basta pesquisar aí no YouTube que vocês irão encontrar tal vídeo a qual estou me referindo. Outra coisa, né, o senhor Jair Bolsonaro sempre foi favorável à manutenção dos privilégios dos políticos. E ele fala que ele não é um político tradicional. Como não? Se ele começou como vereador no Rio de Janeiro, passou a deputado federal, há mais de 28 anos na Câmara Federal, defendendo os interesses da classe política, vem dizer que não é um político tradicional? Como pode dizer isso? Como ele não é um político tradicional, se ele age como um político tradicional, se ele fala como um político tradicional, se ele vota favoravelmente à manutenção da vida dos políticos, né, a sua manutenção nos cargos públicos, em todas as suas vantagens, e quando vai votar, vota contra o trabalhador. E ele se diz ainda que não é um político tradicional. Onde? Para quem, cara pálida? Será que você acredita nele, que ele não é um político tradicional? Que ele é um político diferenciado? Onde? Que político diferenciado é esse que vota contra o trabalhador? Que teve apenas 2 projetos aprovados e tantos outros projetos, não por falta de pessoas para apoiá-lo, por falta de competência na argumentação da criação dos projetos sem nenhum sentido de valor para a população brasileira. Há um projeto dele que era para retirar as multas dos militares. Tenha dó, retirar a multa dos militares, multas de trânsito, isso é um absurdo. E ele quis isso. O projeto dele foi aprovado, redução de IPI para produtos eletrônicos, o chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, este é o candidato a presidente da República que está aí com um monte de seguidores, né? E que está aqui a camiseta Stop Races, e a qual o senhor Jair Bolsonaro, né, propaga, vomita o seu ódio, né, contra negros, contra mulheres, contra pobres, contra gays e assim, de modo geral, contra gordos, quando ele chamou o quilombola que estava pesando quase 7 toneladas e por aí você vai. Então, este não é um político tradicional? Pergunto eu. Então, eis aí os motivos para você não votar no senhor Jair Bolsonaro. Ele não. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Se você não gostou do vídeo, sinto muito, hoje não foi o seu dia de sorte. Mas mesmo assim, continuarei a fazer meus vídeos. Eu não vou parar de fazer vídeos simplesmente para agradar alguns. É isso aí. Se você gostou do vídeo, como eu falei anteriormente, joinha, inscreva, compartilhe, ative o sininho. E se você não gostou, paciência, ok? Política pra quê, cara pálida? Para ter menos imbecis na vida, em sociedade. É isso.